Dia 12 agora de fevereiro nasceu o meu terceiro filho, o Bento, Bentinho. E o que acontece é que, obviamente, eu dei uma pausa aí nos vídeos, você vê tem uma descontinuidade aí de uma semana e meia por aí. E é óbvio também que eu tô refletindo muito sobre isso, pensando sobre tudo isso, né? Como aqui em casa tem um filho a cada 3 anos, né? Então tem o Joaquim de 6 anos, o Inácio de 3 anos e agora nasceu o Bento. Então voltam muitas coisas e voltam muitas reflexões. Então pensando em tudo isso, e já que eu tô aqui todo dia gravando conteúdo para vocês, eu quero hoje dividir com vocês a minha experiência de ser pai, o que eu vejo na paternidade, entende? Porque, como é que eu posso dizer assim, é uma experiência, obviamente, é meio difícil falar isso sem ser piegas, né? É uma experiência única, maravilhosa, transformadora, fantástica, aumenta sua responsabilidade, você é humilhado também pela vida, acontece várias coisas. E eu quero dividir com vocês aqui, até mesmo como uma homenagem e até mesmo como é que eu posso dizer aqui, um registro, um diário da minha vida hoje, porque obviamente às vezes eu fico pensando, né, pô, que trabalheira que eu vou dar para esses 3, né, eu fico gravando vídeo diário, né, se alguém perguntar assim, quem era seu pai, ele vai ter que assistir todos esses vídeos e todos os outros que ainda vou gravar. Então aqui hoje eu quero explicar para vocês e dividir com vocês o que eu acho, o que eu vejo que é a paternidade. Qual que é a influência que ela causa na nossa vida e como que a gente consegue, e como que ela nos alcança, como que me alcançou, na verdade. Não é nos alcança, é o que me alcançou. Então hoje é muito, muito pessoal o que eu vou falar aqui para vocês hoje. E é claro que se vai ser toda essa pessoalidade, né, como eu defendo na terapia do bom senso, né, um dos objetivos é integração. Então é claro que talvez eu vá usar uma linguagem que eu não costumo usar aqui, talvez uma linguagem mais também religiosa, um pouco mais transcendental, esse tipo de coisa, mas vocês escutem isso como uma liberdade poética e também escutem isso como, enfim, é o canal do Jota, ele pode falar do que ele quiser, do jeito que ele quiser, não é mesmo? Mas vamos lá então. Eu elenquei aqui 7 pontos, dá para elencar mais, mas eu parei no 7º, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui. Mas vamos lá, quando eu penso na paternidade, principalmente na vivência que eu tive e venho tendo e vou ter por muito tempo, com a graça de Deus, eu fico abismado com a primeira coisa que eu coloquei aqui, é a mudança do centro do seu ser, tá? Então quando nasceu Joaquim, o primogênito, né, e depois Inácio e agora o Bento, assim, é interessante você perceber que a paternidade ela faz isso, ela te puxa para fora. Ela te puxa para fora. Recentemente eu vi um vídeo de Jordan Peterson que ele fala a coisa que mais rápido amadurece uma pessoa é ter filho, né? Uma das razões que eu penso nisso, né? Por que amadurece? Porque você realmente começa a pensar tudo. E quando eu falo tudo não é obsessivamente, mas a grande parte é o quê? Eu estou pensando não mais como Jota, né? Não mais como o homem casado com a Paula, mas o pai do Joaquim, do Inácio e do Bento, né? Então, nesse sentido, o centro do seu ser muda, tá? E sem a pieguice, a breguice que muita gente fala, assim, o coração muda de lugar, coisa e tal, enfim, né? Você começa a repensar como que eu vou agir a partir de agora. Porque, como eu tirei sarro aqui, isso vai naturalmente influenciar essas crianças, né? E por que muda? Eu acho que a percepção que me dá assim, de mudar o centro do seu ser, porque obviamente, né, é diferente do casamento, né? Porque no casamento você está se relacionando com alguém que de livre e espontânea vontade está te aceitando. Então o casamento tem né, até mesmo o rito do casamento, essa coisa de você promete a mesma coisa que a outra pessoa, então mesmo que vocês estão num pé de igualdade, vocês estão assumindo responsabilidades. E são 2 adultos decidindo, né? Deveriam estar decidindo certo, mas ali muita gente acaba errando ali, né? Mas o que acontece é o quê? Tem essa característica. São 2 pessoas adultas, uma dizendo para a outra, eu quero você e vamos até a morte, outro falando, eu também quero você e vamos até a morte. Então, beleza. Então você, quando casa, a impressão que me dá é o quê? Você começa a ter uma pessoa que vai te ajudar na batalha da vida e você vai ajudar essa pessoa. É uma parceria, tá? Assim, em linhas gerais. Uma palavra mais popular, vamos dizer assim. Mas quando você se torna pai, se torna mãe, a impressão que me dá é que não tem parceria. Não tem parceria.
Por que não tem parceria? Porque aquela criança é extremamente dependente de você. Você não tem como contar com aquela criança. Né? Como diz um primo meu, né? O filho dele estava fazendo birra com 3 anos, ele olhou e falou, filho, pare com isso, você está sendo muito infantil. Então, nesse sentido, o centro do seu ser muda, porque se antes eu queria me defender, pensar em mim, no que eu poderia fazer, né? Não de forma só egoísta, mas no que eu poderia fazer, como eu poderia me desenvolver como pessoa, enfim, esse tipo de coisa. Depois, quando eu caso, eu tenho que pensar em mim e também na minha esposa, mas eu conto com que ela me ajude, tem essa troca. Com a criança, eu tenho que pensar nessa criança e eu tenho que pensar que eu serei, junto com a minha esposa, claro, né? Mas pensando em pai, eu serei aquele que vou sustentar essa criança. Desde o falar, do dormir, do comer, do andar, do entender o mundo, esse tipo de coisa, assim. Então você olha e fala, cara, não é mais sobre mim. Né? Isso é meio aterrorizante. Isso pode ser meio assustador. Porque tem coisas que eu acho que eu vou dividir com vocês aqui, que é uma coisa que eu fico pensando sempre, assim. Tem certas coisas que quando a gente para pra pensar, a gente percebe a grandiosidade da coisa. Mas no dia a dia não dá pra gente pensar muito nisso. Em que sentido? Não dá pra eu achar que tudo que eu vou fazer é grandioso para o meu filho e isso pode marcar, porque eu posso correr o risco de virar neurótico ou então de eu travar e não querer fazer mais nada. Mas a paternidade tem isso. Eu sou responsável por aquela criança. E veja, até interessante que juridicamente, enquanto meus filhos não fizerem 18 anos, né, eu sou responsável pelo ato dele. Olha que interessante, né? Mesmo uma lei jurídica, né, faz com que o pai tenha que saber muito bem o que está fazendo com seu filho, porque ele pode ser responsável pelo que ele vai fazer. Pode ser não, ele é responsável pelo que a criança vai fazer, né, que o de menor vai fazer. Então, isso é um reflexo de algo que é natural da paternidade e da maternidade. O centro do seu ser altera. E você já não responde por si mesmo, você responde por você e por aquelas crianças. E por aqueles seres que estão extremamente dependentes de você. E aí, é claro, né? Obviamente, o segundo ponto que eu coloquei aqui, isso gera uma exigência total. Então, se o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a mudança do centro do seu ser, o segundo ponto é uma exigência total. Crianças são exigentes. Crianças são exigentes para um cacete, entende? Elas te puxam, elas te trazem. Eu até gravei um vídeo aqui falando, nessa fase que os casais se separam, vou até colocar o link aqui depois. Qual fase? É o primeiro e segundo ano ali do primeiro filho, que é quando o casal se torna família, né? Essa mudança do casal para família. Porque é uma exigência brutal. Eu tiro sarro, né? Por que dá problema nessa época? Porque você pega um casal que tinha tempo, que tinha suas vidas, tinha seus hobbies, tinha seus descansos, tinha seus sonhos, saía para se divertir, voltava, podia viajar, e você coloca ele, você diminui o tempo que eles têm para eles mesmos, você tira o sono deles, você altera o hormônio, principalmente da mulher, altera a realidade hormonal, altera a realidade física, né? Ou seja, quando você é pai, né, quem é pai sabe o que eu vou dizer aqui. Não dá mais para você sair com seus amigos às 6:30 da tarde. Porque é bem a hora em que você tem que dar a janta, tem que dar a banho, tem que botar para dormir. Então altera isso, altera tudo. Então eu falo que assim, é quase um reality show, né? Vamos pegar pessoas normais aqui e botar eles numa circunstância completamente alterada. Entende? Que você vai tirar quase que todos os recursos dele. Porque o cara não vai ter tempo para pensar muita coisa, ele vai ficar muitas vezes mais irritado, vai diminuir a atenção e carinho, vai diminuir tempo que ele possa sair e tudo mais, coisa e tal. Talvez vocês aqui, alguém vai escrever aqui embaixo, é porque quando eu tive filho não sofri essas coisas, blá, 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 blá. Ok. Mas na média é mais ou menos isso que acontece. Em algum momento isso que acontece. E é uma exigência total. E é de mão única. É de mão única. Entende? Se um dos meus filhos, né, ou um dos seus filhos faz birra, você tem que aprender a lidar com a birra. É uma exigência. Fala, agora, velho. Entende? Veja que interessante. Quando a mulher ou quando o marido faz alguma coisa, você pode falar, que é isso? O que você está fazendo, velho? Você é um adulto, para com isso. Você pode chamar na chincha, chamar a responsabilidade. Mas como é que você vai fazer isso com uma criança de 3 anos? Entende? Uma criança de 1 ano que não fala ainda e tá lá, você fala, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que foi? Entende?
Até você descobrir que é uma virose, até você descobrir que foi uma picada, até descobrir que aquele choro todo é porque, enfim, perdeu lá o bonequinho da patrulha canina. Então é uma exigência total. E você tem que estar preparado para isso. Só que o que é interessante nesse aspecto da exigência total é que você nunca está preparado para isso. Você nunca está preparado enquanto você não passa por isso. E isso é que faz essa exigência ser realmente uma exigência total. Porque se você pudesse se preparar, se pudesse facilitar antes, entende? Eu acho que seria muito mais fácil, mas quando você vê, a exigência já aparece. Mesmo os pais mais dedicados, que estudiosos, coisa e tal, bababá, saudáveis, mesmo esses, você leva um certo tipo de rasteira. Você fica impressionado como aquilo te exige, tá? Mas, continuando, então. Muda o centro do seu ser. É uma exigência total. Terceira coisa, que eu acho a mais maravilhosa, assim. A percepção do tempo e a vivência do tempo muda completamente. Completamente. Uma coisa que eu sempre tiro sarro, assim, casais, eles vivem o quê? A contagem da vida deles é por ano. Não é mesmo? Então, quando que o ciclo se repete? A cada virada de ano o ciclo se repete. Normalmente o casal vai ter o quê? Vai ter o começo do ano, verão, outono, primavera, verão, outono, inverno, não é mesmo? Aí tem sempre as férias. Aí tem o Natal que se repete. Aí tem lá o aniversário de casamento, de namoro que se repete. Aí tem o ano novo, aí tem o aniversário de um, aniversário do outro, dia dos pais, dia da mãe, enfim. Aí quando chega no final do ano, zero e começa de novo. Zero e começa de novo. Zero e começa de novo. Né? Então tem uma repetibilidade com os casais. Quando você tem filho, o tempo se expande de uma maneira absoluta. Ele não volta mais a ser o mesmo. Por quê? Porque pense comigo. 3 anos da vida de um casal é bastante ou é pouco? Eu acho que é um tempo suficiente, né? Vamos dar 5 anos. Melhor ainda. 5 anos é um tempo legal na vida de um casal? É. Imagine 5 anos de namoro, não sei se você está passando por isso, já está na hora de casar, né? Já deu, né? Já é hora de casar. 5 anos de namoro é muito tempo. Agora, 5 anos do seu filho é muito tempo? Não. Não. Ele está aí ó, na primeira infância ainda. Então, é muito interessante porque, como não tem essa repetibilidade do tempo, esse dia da marmota, a galera vai lembrar, né? Como não tem essa repetibilidade, o que acontece é que a cada ano tem uma novidade, a cada ano tem uma nova questão, a cada ano tem uma perspectiva, tem uma expectativa, e então você começa a perceber que é um jogo de longuíssimo prazo a paternidade e a maternidade. Por isso que também muita gente sofre. E quando eu digo muita gente sofre aqui, eu também sofro com isso. Tá? Eu sempre falo aqui, eu não quero ficar falando assim, porque comigo é perfeito, com vocês, não sabe, meu amigo. Você vai ver o último ponto aqui. O que eu quero dizer sobre essa perfeição. A gente sofre com isso. Por quê? Por quanto tempo você tem que ficar trocando, comprando fralda de criança e trocando fralda? Cara, 2, 3 anos, que seja. Por quanto tempo vai demorar para a criança falar de fato e ser funcional? Vai no banheiro sozinha, sei lá, consegue pegar uma fruta, faz suas próprias coisas. Vai demorar pelo menos aí uns 5, 6 anos. Então, de certa maneira, expande o tempo e nós hoje em dia não temos essa percepção de tempo. As coisas são muito assim, entendeu? Então, se um casal, como eu disse aqui, vamos dizer assim, nos melhores dos cenários, pensa a vida em anos, nós, na nossa cabeça, a gente pensa a vida em um mês. Entre o salário, o boleto, coisa e tal, bababá, entre o salário, o boleto, coisa e tal, bababá, a gente pensa em um mês. Quando vê uma criança, ela quebra com tudo isso, a percepção do tempo se expande. E aí a vida, ela entra num certo tipo de trilho que é mais vagaroso, pode ser mais vagaroso, mas ele é muito mais constante. Entende? Ele é muito mais constante. Porque de certa maneira você começa a perceber que, cara, agora, né, que o Bento nasceu. Tá bom, o Joaquim tem 6 anos, Inácio tem 3 anos, o Bento RN, recém-nascido, pra quem não sabe. É quem não conhece as nomenclaturas. Ele é recém-nascido. Tem certas coisas do recém-nascido, vai demorar muito tempo até a gente voltar até algum tipo de liberdade parcial, que é o quê? Pegar as crianças e deixar com a minha mãe, deixar com a minha sogra, né? Ou então, né, tem gente aí do contratar babá, ou então qualquer coisa do gênero, assim. Vai demorar muito tempo porque ele é um RN ainda.
Então você começa a perceber, daí eu olhei para Paulo e falei, quando é que começa a introdução alimentar? 6 meses. 6 meses. Pô, 6 meses na nossa vida é um tempo considerável, é metade de um ano. Cara, 6 meses na vida de uma criança não é nada, velho. Ela vai começar a introdução alimentar. E ainda assim tá mamando, né? Ela vai começar a introdução alimentar. Então, às vezes, é um ano para começar a ter algum tipo de independência. Então, essa percepção do tempo, ela é maravilhosa, entendeu? Porque aquela agonia, aquele pra ontem da vida, principalmente da vida cotidiana, coisa e tal, você começa a olhar e falar, cara, não é pra ontem, entende? E como eu disse, se o centro do seu ser muda, é uma exigência total, e a percepção do tempo muda também, você começa a ver, olhar pra criança e falar, cara, essa criança vai precisar de mim, espera que até os 18, 20 anos, entende? Então eu vou ter que olhar para essa criança e aprender a lidar com isso, com as demandas, e as demandas que mudam, entende? Então traz um propósito para a vida que é absurdo. Então o propósito o quê? Eu vou ser o melhor pai que eu posso para essa criança, ou no meu caso, para essas crianças, entende? Por quanto tempo? Pelo menos por 20, ou o pai ativo, pelo menos por uns 20 anos, né? A minha expectativa. Mas vai que eles, né, só saem de casa com 40. Pelo amor de Deus, não façam isso, viu? Joaquim, Inácio, Bento, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tá? Vai ter recado para vocês no final, tá? Mas presta atenção. O pai já tá dando recado aqui, mas o cara grava vídeo de paternidade, já tá corrigindo, né? Mas a questão é essa. A percepção do tempo muda e você tem que aprender a se adequar a isso. Aí a demanda. As pessoas sofrem muito com a coisa da primeira infância. Por quê? Porque é sofrido. Para nós é sofrido. É uma via de mão única de um ser que responde pouco, obviamente, né? Não conversa, não interage, entende? Enfim, muda o centro do ser, é uma exigência total, a percepção do tempo muda. E falando em tempo, a sensação que eu tenho, assim, quando eu olho para os três piás aí, trigêmeos, já estão chamando de trigêmeos porque são muito parecidos, pelo menos são parecidos agora, então não sei como é que vocês são, depois vocês cresceram, tá? Mas o que acontece é o quê? Quando eu olho para os três piás, o que eu olho é que filhos são a vitória sobre a morte. Em que sentido? A morte daquilo que eu sou. E isso é bom, mas isso às vezes também, como eu disse, é assustador. Como é que eu quero explicar isso para você? Por eu ter filhos, independente do que aconteça comigo, os três vão dizer, eu sou filho do J. Borgonhoni. Eu espero que eles tenham orgulho de falar isso. Acho que na adolescência nem tanto. Mas o que acontece? É isso. A minha presença aqui na Terra, pelo menos 3 pessoas vão ter uma marca indelével, fundante, que eu vou ser referência para esses 3. Né? Para o Joaquim, para o Inácio e para o Bento. Então, é como se os meus atos eles já não repercutissem apenas no aqui e no agora, nas pessoas, nos pacientes que eu posso ajudar, coisa e tal. Não. Eles vão repercutir, inclusive, nos meus netos, nos meus bisnetos. Porque talvez um dia, eu não sei se é o caso, esse vídeo é interessante, porque eu não sei por quanto tempo se vai ficar no ar. Pode ser que daqui um dia, uma tataraneta minha olha e fala, nossa, cara, vocês não sabem, meu tataravô era psicólogo e gravava uns vídeos. Entende? Né? Quem sabe aí o Borgonhoni, né? O Perucci Borgonhoni vai estar andando adiante aí assim. Mas mesmo assim, mesmo que, sei lá, chegue no meu tataraneto, ele nem sabe quem eu sou, eu caí no limbo do esquecimento, esses vídeos, né, sumiram, sei lá, qualquer coisa do gênero. Mesmo assim, eu sei que o meu ser, ele vai emanar muito nesses 3. Assim como o ser do meu pai. Ele estando vivo ou não. Então é um certo tipo de vitória sobre a morte. A vitória sobre essa morte temporal. Então quando a pessoa fala, queria viver eternamente, cara, você vive assim dessa maneira. Na vida dos seus filhos. Que vai marcar então a vida dos seus netos. E aí, por que eu falo que é assustador? Porque dependendo do jeito que você vive, dependendo do jeito que você faz, você pode ser uma marca. Não, pô. Né? A partir da sua geração,
A galera começou a ficar mal educada. A partir da sua geração tem filhos, tem né, membros da família que são, sei lá, traumatizados, entende? Isso é assustador. Os atos repercutem pela eternidade, não só pelo lado espiritual, porque isso a gente já sabe, né? O que existe não deixa de existir. Então ele sempre vai ter existido. Então ele sempre vive na eternidade. Mas aí, materialmente falando, está nos meus filhos. Está impresso nos meus filhos. E mais, né? Está impresso até fisicamente. No olhar, numa característica, né? Dizem que meus filhos não parecem muito comigo. Mas enfim, na nuca e no calcanhar, como dizem, tá ali, tá marcado. Tem aquilo ali. Entende? Então é óbvio que a percepção do tempo muda. É óbvio, porque o que eu tô marcando aquelas crianças ali é para sempre. Entende? É para sempre. Então eu começo a entender aquela frase do Jung, né? A pior herança de um pai, que um pai pode transmitir, são seus conteúdos mal resolvidos. Aí eu começo a perceber. Claro que aumenta a minha responsabilidade no sentido, né? Eu até coloco aqui, né? Um ponto mais pra frente, mas vou dar uma antecipadinha. É claro que aumenta a minha responsabilidade, porque agora eu sou responsável por agir de uma maneira em que os meus BOs, ou os BOs que eu tive da minha educação, porque são os BOs do meu pai, as tretas do meu pai, que são as tretas do meu avô e assim por diante, eles não influenciam tanto essas crianças, entende? Então, isso aumenta mesmo a responsabilidade. Mas continuando. Depois da vitória sobre a morte, eu vejo os filhos como fruto do amor. Tá? É claro que aqui, vou fazer aqui um adendo aqui, já que eu estou falando fruto do amor, é claro que meus três filhos são fruto do amor, né? Do amor que eu e a Paula selamos e decidimos ter os filhos, né? Então é claro que é fruto desse nosso amor conjugal, obviamente, tá? Mas quando eu falo que é fruto do amor, entende? Aqui eu entro um pouco nessa questão espiritual, é porque assim, cara, é uma gratuidade poder cuidar dessas crianças, assim. Eu poderia não ter esses filhos, poderia ter dificuldade. Eu vejo várias famílias que talvez, se você está assistindo esse vídeo, e você está aí, né, na tentativa, coisa e tal, né, eu atendo pessoas que passam por isso, assim, e sei o sofrimento disso. Então poderia não acontecer, mas aconteceu 3 vezes, e são 3 piás, entende? Então assim, eles nascem do amor, mas eles nascem também de uma gratuidade, de uma dádiva ter filhos, não é mesmo? Então quando eu olho para isso, quando eu olho para a realidade, é claro que isso só pode ser fruto do amor, entende? Só pode ser fruto do amor. Porque o que é, né? Tanto que é o ponto seguinte ali é uma responsabilidade indigna. Veja, de alguma maneira a vida, mas eu vou chamar de Deus olhou e falou assim: vocês vão cuidar desses três piá, entendeu? Por quê? Porque é como se Deus olhasse para mim, né, já que eu tô falando sobre ser pai, e falasse: não, porque eu acredito que você pode ser pai. Eu acredito que você consegue ser pai. Entende? Então, para mim, vem essa questão de um fruto do amor. E uma coisa que eu também falo pra Paulo, eu falo, cara, que loucura, né? Que loucura. É muito louco, é muito louco. Eu acompanhei os 3 partos foram normais. Eu falo assim, cara, que loucura, velho. Eu e você se juntando, né? Enfim, não sei se meus filhos estão assistindo isso, é bom não fazer essas citações. Eu e minha esposa se juntando, dessa união de 2 pessoas, mas uma terceira, velho. Já pararam pra pensar nisso? Eu fico completamente abismado com isso. Eu falo, cara, como assim, velho? Alguém me explica melhor isso daqui. Não tem biologia que me explique o que acontece ali. Cara, nasce um outro ser, um outro DNA, né? Por isso aqui, vou fazer um adendo aqui, eu sou completamente contra o aborto, porque, cara, é um outro ser humano que nasceu de um ato. Daquele ato nasce um outro ser humano. Então quando eu olho isso, eu falo, cara, quem é que dá frutos, né? O que dá frutos? Uma árvore que cresce e dá frutos, entende? E daquela semente, daquele fruto que cai, pode nascer uma outra árvore que também vão dar mais frutos. Então quando a gente pensa nisso, cara, que coisa louca, né? Parece muito simples na biologia, mas quando você olha pra você, quando eu olho pra mim mesmo, eu falo, meu, foi de mim. Foi das minhas escolhas. Foi de mim que nasceram essas crianças.
E eu acho que é um fruto do amor, porque assim, para mim que é o próximo ponto aqui, assim, é uma responsabilidade indigna, entendeu? Por isso que eu não mereço esse tipo de coisa. Então tem uma coisa maravilhosa na paternidade, né, e na maternidade, é claro, mas tem uma coisa maravilhosa que assim, cara, será que eu mereço as crianças, entende? Sabe? Como é que é aquela frase, o amor de Deus é constrangedor? É constrangedor, entendeu? Se olhar assim. Esses dias eu tava dirigindo, daí eu olhei pro Inácio, tava no banco de trás ali na cadeirinha, eu olhei pro Inácio assim, ele tava olhando pro lado e falei, cara, eu posso olhar para essa criança e pra beleza dessa criança, entende? Todo dia. Entende? Eu dei o nome, eu nomeei essa criança. Então é uma responsabilidade que eu não mereço, por isso que eu só posso ter sido agraciado por um amor gigantesco, entende? E é por isso que assim, se eu recebi esta missão, é porque alguém me tem em alta cota, né? É porque, porra, eu sou muito mais do que eu pensava, né? Não quero dizer aqui que quem não tem filhos, coisa e tal, é porque não merece, não é nesse sentido, tá? Não é nessa pira aí não, assim, porque também, às vezes, isso pode gerar vários gatilhos, né? Eu penso muito nas pessoas que não passam por essa experiência, podem estar assistindo o vídeo, assim. Não é isso, assim, sabe? É porque quando acontece é impossível você não pensar nisso, entende? É impossível. Porque o seu ser muda, a sua realidade muda, a percepção do seu tempo muda, a sua relação com a morte muda, né, como eu disse aqui, a relação com o amor muda. Eu acho muito interessante que a família, quando é um casal, o amor do homem direcionado para a mulher é o amor da mulher direcionado para o homem. Né? Quando nasce um filho, quando um pai ama um filho, ele ama a sua esposa. E quando a esposa ama o seu filho, ele ama o pai. Entende? E o amor deles, de forma ideal, deveria aumentar por causa de mais uma fonte de amor e mais um foco de amor, de mais um objetivo na vida, entende? Então isso eu acho incrível, assim, né? E daí vou falando um pouco mais desse ponto aí, desse ponto aí do responsabilidade indigna, assim, eu fico pensando muito, eu sou devoto de São José, né? Se vocês já viram, tem uma imagem de São José aqui em cima, tá? Revelando segredos. Mas tem uma imagem da Senhora aqui no canto, tem uma imagem da Senhora Aparecida e mais uma aqui na Senhora Navegantes. Tem também um ícone de São José aqui. Quando eu penso nisso, assim, né, na paternidade, eu vou, claro, para a paternidade da Sagrada Família de São José, e eu fico imaginando assim, imagine, se eu olho para os meus filhos e penso isso, imagine São José. Imagina São José. Se eu olhava, caraca, cara, é o verbo encarnado, velho. Eu acho que São José às vezes devia querer chegar para alguém assim e falar, é o verbo encarnado. Não sei se São José até o final da vida se acostumou com isso. É um baita de um mistério. Mas a questão que eu penso é que você olha e fala, eu acho que eu não sou capaz de dar conta. Eu acho que eu não sou capaz de dar conta. Então tem um vídeo aqui que eu gravei, acho que é o segundo vídeo que eu gravei nesse canal aqui, que chama Confie em quem confia em você. Tá? Que eu falo sobre insegurança e tudo mais, mas na paternidade eu penso muito nisso. E eu penso muito em São José assim. Eu não sei se eu vou dar conta, mas confia em quem confia em você. Confia em quem te confiou essa criança, entendeu? Se você não tem nenhuma religião, enfim, confia no processo. Confia. Confia que você foi um cara que, né, quem sabe aí, encontrou uma mulher, casou com ela, decidiram ter um filho, então vocês tiveram um filho, e o filho veio, e agora ele está na sua mãe. Então confia. Entende? Porque não é à toa, as coisas não acontecem assim à toa, entende? Por acaso, né? É difícil. É difícil quando você vê os seus filhos, é difícil a gente olhar e falar, foi por um acaso. É a sensação que eu tive com os outros dois, assim. Quando o Bento nasceu agora, eu pensei, cara, como que ele poderia não existir? Entende? Parece que ele sempre existiu. Ele sempre esteve aqui. Sabe? Parece que já não dá mais para pensar a vida sem o Bento. Sabe? Eu não consigo avaliar assim, do tipo, será que foi uma boa? Será que não foi? Valeu a pena? Tinha merda, entendeu? Porra, você olha pra criança, né? E assim como foi o Inácio, né? Eu também segurei o Bento ali, né? Quando tava nascendo, eu segurei o Bento ali, coisa e tal. Então, assim, cara, é óbvio, assim, é óbvio, meu Deus do céu, cara.
Que bom que nasceu, entende? Que bom que nasceu, que bom que o Joaquim nasceu, que bom que o Bento nasceu. Então você começa a olhar isso e você fala, eu sou participante disso aqui, da criação, né? Então eu sou responsável por isso daqui, cacete, olha tudo isso que eu te citei agora. Se você tem um pouco de medo sobre paternidade, ferrou, né? Esse vídeo aqui é um vídeo de gatilhos para você. Mas você olha e fala, como não existisse? Como não existir? Sempre teve que existir. Sempre deveria ter existido. E eu sou o cara que sou o caminho, o meio para que isso aconteça, entendeu? Então por isso que você fica meio receoso, assim, sabe? Por isso que eu sempre olho para São José e falo, São José, me ensina a ser isso aí, velho. Porque pro pai, como é que eu posso dizer? A nossa participação, né, como é que eu posso dizer aqui? Na criação, né, na geração da criança, né? É muito pequena, obviamente. A gente parece que fica meio secundário. E eu acho muito bom isso, né? Porque muita gente fala assim, porque o pai é a cabeça do casal e tudo mais, isso inclusive é bíblico, coisa e tal. Mas é muito engraçado que durante a gravidez, durante o parto e durante o começo da vida de uma criança, eu não sou, sério, eu sou secundário. Eu giro em torno, né? Tem correntes de psicologia que falam isso, né? O pai, ele tem que ser apresentado pela mãe para a criança. Senão esse pai não existe, né? Que podemos chamar de alienação parental. Tem muitas mulheres que não apresentam o pai como ele é. E a criança tem uma percepção errada do pai, né? Então, é isso que é interessante, você fica meio de lado, assim, né? Então, quando a criança nasce... eu lembro do Joaquim nascendo, a primeira vez que, né, ele abriu o olho e chorou, ali me caiu a ficha. Que tá caindo a ficha até agora, né? Ali me caiu a ficha. Calma aí, coçou o nariz aqui, gente. Calma aí. Não quero ficar editando, né? Ficar cortando coisa e tal. Tem um cabelo que me entrou na cara aqui também. Porra! Olha essas horas. Mas ali me caiu a ficha. Entende? Achei. Desgraça. E é claro que na mãe aquilo já vinha acontecendo, né? E também essa proximidade da mãe, do mamado, cuidar, coisa e tal, essa proximidade, o homem não cabe ali, entende? O homem não tem muito lugar ali. Então, é por isso que eu olho e falo, cara, eu sou responsável. E para mim, me dá a sensação assim de que aumenta não só a responsabilidade, e às vezes nem merecida, aumenta a responsabilidade de cuidar da criança, mas também de cuidar da mãe, cuidar da minha esposa. Aumenta, pô, eu virei um patriarca. Não é mesmo? Não, além de eu ter que cuidar das crianças, eu vou ter que cuidar da mulher também, né? Eu estava esses dias aqui, fui no médico, no que eu saí, encontrei um amigo, né, que a esposa também teve filha agora, recentemente, e ele estava levando ela num médico vascular, porque, enfim, estava com risco de trombose, essas coisas assim. Então, ou seja, o homem, ele começa a ser aquele cara que vai ter que cuidar da família, entende? Então, é por isso que a responsabilidade aumenta. Parece que hoje em dia tem muito essa modernidade, você ainda tem essa ideia de que é meio a meio, eu posso dividir as coisas com a minha esposa. Cara, mulher engravidou, você esquece, mano. Você esquece. O mundo faz assim, ó. Acabou, né? É o vídeo que eu falei, né? Vou botar no final aqui o vídeo para vocês poderem assistir na sequência aqui sobre essa questão dessa tensão do primeiro ano, né? Por que os casais se separam tanto nessa época, assim? Mudou, entende? Então aí você é chamado a mais responsabilidade e às vezes você pode achar que, tipo, cara, não mereço isso ou não vou dar conta disso, tá? Então confie em quem confia em você. Chame isso de destino ou de Deus, confie, tá? Né? E também eu sempre penso assim, acho que muitas pessoas passaram pela experiência de paternidade, eu também sou capaz de passar, né? Pela média, né? E a última coisa que eu digo é que a paternidade é uma escola de humilhação. É uma escola de humilhação. Uma coisa que eu já percebi, assim, tem muita gente que tem muitos sonhos de grandeza, de querer conquistar o mundo, umas pretensões gigantescas, assim. Eu acho, muitas vezes, que quem tem muito isso, um troço meio megalomaníaco, assim, é porque não tá vivendo o cotidiano familiar. Não vive o cotidiano familiar, porque me parece que as crianças, elas vêm, e pela, né, redundância, pela pureza das crianças e por essa questão de a gente ter que educá-las, meu Deus, como a vida enche a gente de porrada, entende? Porrada porque a gente é pior do que a gente pensava, a gente é menos resistente do que a gente pensava,
a gente é mais reclamão do que a gente pensava, a gente é mais filha da puta do que a gente pensava, a gente é mais egoísta do que a gente pensava. E, cara, tudo isso é gerado por causa de um ser que é completamente inocente. Por isso que, obviamente, filhos são dádivas de Deus, assim, porque me parece um pouco aquilo que acontece, né, que aconteceu com Jesus Cristo, assim, a bondade de Cristo, né, o verbo encarnado, um homem completamente puro, quanto que ele incomodava as pessoas. E quanto que era um convite a elas melhorarem. Eu olho para a criança e falo, cara, é exatamente isso, entendeu? É como a gente reflete, faz a reflexão no Natal, entende? Aquele ser frágil na manjedoura é quem vai transformar o mundo em que os anjos e os santos cantam glória e excelsos Deus. Então quando você olha aquilo, eu olho para a criança e falo, cara, essa criança é a maior escola. Por isso que eu falei no começo, o Jordan Peterson tá certo. É uma escola, cara. É uma escola. E é uma escola de humilhação também no casamento, né? Claro, quem tá casado, obviamente, porque eu sei que também tem pessoas que podem estar concordando comigo, mas na parte do casamento não é essa a realidade, né? Também não quero aqui só falar para pessoas, né? Mas se você tá com alguém, você começa a perceber isso. O quanto, assim, não bate ter paciência com a criança, tem que ter paciência também com o cônjuge, tem que ter paciência com a esposa, tem que ter paciência com, né, com o marido ali. Você começa a olhar e falar, cara, vem cá me ajudar, pô, se de ajuda pode, você começa a calcular, você volta pro pensamento mesquinho, entendeu? Mas enfim, eu acho que essa questão da escola da humilhação, o que eu vejo é isso, assim, é ser humilhado. E se você começa a perceber tudo isso que eu falei aqui, você começa a ser humilhado e você começa a reconhecer essas humilhações, né? A sensação que me dá é que você começa a não querer mais conquistar o mundo. Se você conquistar o mundo, ok. Também não vamos achar ruim. Mas você começa a não querer mais conquistar o mundo. Entende? O que você quer? O que? É conquistar o mundo da sua casa. Uma vez eu vi um sujeito falando isso, e eu não tinha filho ainda. Hoje eu entendo. Ele fala, a maior riqueza que você pode ter é qual? É seus filhos, quando são adultos, quererem te encontrar no domingo para almoçar com você. Conversarem com você, terem respeito por você. Ficarem felizes de te encontrar. Porque este é o mundo. Este é o meu mundo que eu vejo. Hoje em dia eu penso muito nisso. O que eu quero fazer? Cara, eu quero que isso aqui funcione, eu quero que meus filhos sejam homens bons, eu quero educá-los, eu quero que meu casamento siga cada vez melhor, que a gente consiga superar as coisas, entende? E que eu leve a palavra do bom senso onde for. Agora, essa palavra do bom senso vai chegar, sei lá, onde. Se eu vou fazer turnê mundial, se eu, sei lá, um dia, não sei, vou fazer uma especialização, vai virar um programa de TV, vai virar um livro, essas coisas. Assim, eu sei que existe essa aspiração, eu sei que isso faz parte da vocação, mas assim, na verdade, eu olho para isso como, isso aqui é bater cartão, entende? Isso aqui é o meu trabalho, o meu dever enquanto Jota e com os talentos que me deram, né, que Deus me deu, né? Deram porque é a Santíssima Trindade, né? É isso, assim, a vida me deu esses talentos aqui, eu tenho que botar eles, mas eu não consigo olhar para eles e achar que eu vou medir a minha vida pelo quanto isso ganhou financeiramente, teve alcance. Falei, cara, vamos ser sinceros, o que eu já recebi, né? Até mesmo, o exemplo aqui no canal aqui do YouTube, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Tô aí com 10 mil seguidores, só os comentários, a galera escrevendo, quantos pacientes já ajudei. Se isso continuar assim nesse ritmo, tá bom, pô, entende? Mas aqui em casa, né? Aqui, lá, aqui em casa isso é importante. Isso aqui não dá para perder. Esses tempos atrás você estava passando por uma crise financeira, porque todo mundo passa também, viu, gente? E aí o que acontece é que o quê? Eu falei, cara, não é possível que o meu mundo pode abalar por causa de, sei lá, dinheiro, velho. Entende? Por causa de 5 mil que tá faltando, por causa de 15 mil, porque eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado, porque eu vou ter que me endividar um pouco, entende? Porque eu tô devendo ali dinheiro não sei pra quem, porque eu devia ter pago e não consegui pagar. Então você começa a entender, assim, mas como eu disse, e vou repetir aqui, tudo isso que eu estou falando aqui são percepções que eu tenho, mas não necessariamente são coisas que eu consiga trazer todo dia, trazer para a mente todo dia e mudar a minha realidade, entende? Por isso que eu volto a dizer, paternidade para mim é uma escola de humilhação. Eu sou humilhado, entende? E eu percebo que é uma humilhação verdadeira porque eu fico com vergonha, entende? Muitas vezes do jeito que eu trato, do jeito que eu me porto, sabe, às vezes dá bronca, sabe, descontato, problema aqui lá,
esse tipo de coisa, você fala, cara, porra, que medíocre, entende? Claro que não é um desmerecimento daquele de autopunição, mas, cara, porra, vamos, dá pra ser melhor, Jota. Mas, enfim, né, para mim a percepção é essa. Claro que tem outros milhares de meandros, enquanto eu vou falando aqui, dá vontade de falar muito mais, mas vou parar por aqui, né, porque também acho que também vai ficar um pouquinho mais didático, né, apesar de ser aqui uma partilha com vocês, assim, né. Só relembrando aí, né, altera o centro do nosso ser, é uma exigência total de mão única, muda a percepção do tempo, é a vitória sobre a morte, é o fruto do amor, é uma responsabilidade indigna que a gente tem que se segurar, São José, e é uma escola de humilhação. Enfim, né, para encerrar, Joaquim, Inácio, Bento, tá? Amo demais vocês, né? Vocês são o meu tesouro mesmo, tá bom? Não sei se um dia vocês vão assistir esse vídeo, mas eu deixo aqui com esse recado para vocês. Eu espero que tudo isso que eu tenho dito aqui, hoje, vocês assistindo, sei lá com qual idade, vocês podem olhar e falar, pai, você, né, fez o que podia pouco, mas tá tudo bem. Né? E eu espero que realmente eu tenha conseguido transmitir isso, concretizado isso para vocês aí, tá? E se eu não concretizei isso, né, o legado de vocês aí, desculpa a defasagem, desculpa as dificuldades, mas aí fica esse legado para vocês ter que lidar como eu tive que lidar com o legado do seu avô aí, do seu Licarlão. Então, enfim, tá? Amo muito de vocês e claro, né, meu amor, te amo tudo, como eu sempre digo. Muito obrigado por você ter confiado em mim para essa missão, né? Eu acho que quando uma mulher confia esse tipo de coisa a um homem, uma confiança... O homem nunca tem essa confiança inversa, né? O homem não tem essa entrega que é a maternidade, né? Então, enfim, é isso. Eu te amo tudo. Muito obrigado por tudo que você fez, por toda a confiança. E bora lá, vamos que vamos, não é mesmo? A gente faz aí esses improvisos no final, a gente fica até emocionado. Então é isso, meus caros, tá? Espero ter te ajudado aí com a minha experiência partilhada, né? E assim, acabei de fazer falar aqui sobre paternidade, né? Então assim, ajuda no leitinho das crianças. Agora são 3. São 3, é plano de saúde, é escola, é roupa, é comida, é atenção. Então me ajuda, dá like no vídeo, segue aqui o canal, compartilha com quem você acha que é interessante, entendeu? E comenta pra mim aqui o que você acha disso, o que você acha dessa questão da paternidade, como é que foi sua vivência se você é pai, ou como é que foi sua vivência com o seu pai, né? Se tudo isso, você que é mãe também, você sente isso, você percebe isso, tá? Ou você que está tentando, você que não tem filhos, como é que é essa realidade para vocês, tá? Enfim, e se você puder, assim como eu deixei aqui na declaração, deixa sua declaração para seus filhos aí, marca, entende? Marca aqui embaixo também, vamos fazer aí um momento para a gente poder também pensar nessas coisas que mais interessam, né? No meu caso aqui é esses 3 piá aí, tá? É isso. Um grande abraço para vocês, tá? Filhos, papai ama. Tchau, tchau.